Bom dia! Café com Live. Estamos iniciando uma temporada de lives às 8 da manhã e vamos iniciar hoje com o nosso querido convidado, Adailton Meira. Então já vou chamá-lo aqui. Para vocês que não conhecem, né? Para você que está aqui, para você que vai poder assistir depois. Então, o Adailton, ele é médico, ginecologista. Você ainda trabalha como obstetra ou foi coisa do passado? Olha, a obstetrícia está ficando para trás, está Tá ficando ficando para algo assim, de parto de pessoas para parto de almas. Então, essa pronto, transição já aconteceu. tá, ok. Então, continua atuando como médico. Ele Sim, também é estou aqui no homeopata, consultório. tá aí no Uhum. consultório, é homeopata, é acupunturista. E a Dailton é um médico que se encantou com as constelações familiares. E é aí que a gente se encontra, é aí que a gente se encontrou, e é por isso que ele está aqui. E o Adailton é nosso convidado, né, especial para esse início de temporada de lives, e ele vai contar para nós o que o encantou. Então, vamos pensar assim, né, gente? Alguém que faz uma carreira como essa, a gente sabe que medicina não é uma faculdade fácil nem de entrar, muito menos de cursar, muito menos de terminar. Então, assim, e é uma faculdade muito focada na ciência, né? Mas o Adailton ele já foi indo para uma outra área, né? Indo para a acupuntura, indo para a homeopatia, né? Que hoje já são legitimadas, né? Mas em uma época atrás não eram. E aí, Uhum. né? Ele ainda foi mais. Aí ele foi para as constelações familiares, né? É, e eu gostaria que você contasse para gente, num primeiro momento, o que foi que te encantou nas constelações, né? Para a gente introduzir, para aqueles que não te conhecem, a gente já fez, acho que duas lives aqui no perfil. Uma que está muito boa, que está lá no YouTube, quem quiser assistir, que é sobre menopausa. Tem uma outra sobre meditação, também muito boa. Mas hoje a gente vai focar um pouco na saúde e na doença. Eu vou fazer algumas perguntas para Dailton, então vocês que entraram por aqui, eu vou estar perguntando para ele, né, dessas principais relações entre as doenças que aparecem para ele no consultório e como ele relaciona com as constelações. Mas já já. Antes, eu quero que ele conte pra gente, né? Como foi que a constelação fisgou? Que ele falou assim, gente, eu quero trabalhar com esse negócio, porque ó, o que que aconteceu que você resolveu trabalhar com constelação familiar e já já a gente entra no na atuação no consultório. Beleza. Bom dia, Cris. Bom dia a todos que nos escutam ao vivo e aqueles que vão nos escutar na gravação. É um prazer, é uma honra para estar aqui com você. Eu adoro seu jeitinho de falar, pausado, sequencial. Você amarra o pensamento e vai lá, volta. É muito legal esse jeito que você se entrega para a vida, para as pessoas e para o mundo. Tem muito amor nessa sua entrega e eu me sinto privilegiado por termos esse relacionamento que nós temos de amigos, de respeito e, e essa sua introdução aí mostrou um pouco da minha caminhada. Muito obrigado por estar aqui. Eu me sinto honrado de fazer parte desse hall e abrir a sua temporada de lives, tá? É muito bom. A sua pergunta foi muito interessante porque eu sou movido a paixão. Eu sou peixe, sou pisciano, ascendente em aquário, então está muito próximo do outro ali. E o pisciano me dá essa coisa de, né, E aí eu tenho Marte, Vênus e a Lua em aquário, na 12ª casa, aquela coisa assim, muito transcendental. E aí eu me apaixono, Gente, ele é né? Me ótimo, ele apaixono. é o médico já começando a falar de astrologia. Muito bom. Aí eu me apaixono pelas coisas. Eu me apaixonei pela Uhum, música, eu me apaixonei uhum, pela dança. E quando eu estava na faculdade, eu me apaixonei pela homeopatia.
E a homeopatia me deu uma lição muito grande, né? Porque Já na faculdade, então, na eu faculdade de estava medicina. foi no segundo ano da faculdade, e você Hum, falou, né, uma coisa importante, não foi fácil entrar. Eu entrei na Unicamp, eu tinha que fazer uma faculdade pública, meus pais não tinham condição financeira, e eu estudei muito, cara, eu estudei muito, muito, muito. Tive que desenvolver metodologia de estudo, sentar a nossa. bunda na cadeira 13, 14, 15 horas por dia, 2 anos. Então, assim, eu sabia o que eu queria, porque isso fazia parte do meu serviço, da minha alma. Então, a minha Uhum, paixão pela homeopatia foi o seguinte, é que a homeopatia diz, pelo menos a homeopatia unicista, que você adoece na energia vital. uhum. Depois isso afeta o mental. E depois isso afeta o corpo. Cara, isso foi... Imagina, eu começando a faculdade de medicina, já entrar em contato com isso, que a doença não é causada por vírus. Tem o vírus aí, o SARS-CoV-2, está aí o vírus, as bactérias, está tudo aí. Mas não é isso que causa a doença. A doença é causada por uma desarmonia, algo que acontece lá na energia vital, muito profunda no ser humano, que depois afeta a parte emocional, a parte mental, e que depois afeta o corpo. Então, isso foi apaixonante, né? E eu segui. Depois eu tive a segunda paixão, que foi a acupuntura, junto com a grande paixão, que foi a obstetrícia, fazer parto humanizado, fazer parto respeitoso, em respeito ao feminino. Eu tenho um respeito tão grande por esse algo sagrado que o feminino tem, que não só na mulher, os homens também têm esse feminino sagrado. E aí, juntando tudo isso, eu segui, até que eu fui atropelado. Antes de eu atropelar, peraí, tem algumas coisas bem legais. Gente, é tão legal, né? A gente ouvir as histórias das pessoas antes de você chegar, tarararã, né? É, porque você, então, já no segundo ano conheceu a homeopatia, né? E já foi se encantando por essa outra medicina, né? A medicina chinesa, a medicina oriental, que faz parte de um outro arcabouço daqui da nossa medicina ocidental, já foi lá e começou a se encantar com isso, mas você também foi se encantando pela saúde da mulher. E o que, né, pela parte, então, pela especialidade da medicina, né, voltada para a saúde da mulher. E aí, você já descobriu por que é prova? Claro que sim, né? Mas você nunca me contou. Você já descobriu essa compensação sistêmica aí de você trabalhar com mulheres? Porque a gente sabe que as profissões, elas são sempre compensações sistêmicas, né? Pode ser consciente, inconsciente, pode ser assim, num prazer e pode ser na dor, né? É, no seu caso, parece que foi bem no prazer, como você está falando. Então, primeiro conta pra gente por que que você foi para aí, se você já fez a relação ancestral. Olha, é, eu fiz essa relação sim, a partir do momento que, depois de muitos anos que eu já estava mergulhado na constelação, meu Uhum, pai tinha uhum, um grande interesse. Meu pai foi um exemplo para mim. Era um motorista de caminhão uhum. que sofreu um acidente de caminhão, o caminhão dele capotou, tudo mais, ele quase morreu, e ele entrou na faculdade, virou advogado. Depois ele virou professor universitário, defendeu tese, e ele era muito assim, uma mente inquieta. E ele era um historiador, então ele tem 2 livros que ele escreveu sobre a história da família Meira e Tanajura, no sul da Bahia, e um livro que ele conta, um tipo autobiografia, onde ele conta muito relação com os avós dele, com os pais, com os tios. E eu me interessei sempre por isso, por, pela minha ancestralidade. E nessas informações que meu pai me deu, eu comecei a fazer, tem um site na internet chamado Ah, sim. familysearch.org. Nesse site, familysearch.org, você vai colocando os seus antepassados. E eu comecei a colocar lá. E eu fui indo, meus avós, meus 8 bisavós, eu consegui o nome, data de nascimento, onde nasceram, porque o lado da minha mãe é italiano, né?
Meu avô, pai da minha mãe, na Itália, então todo o pessoal assim italiano. E meu pai baiano. E aí eu cheguei em 1775, onde um português que chegou no Brasil recebeu uma herança de terras no sul da Bahia e ele foi lá pegar a terra dele. Chegou lá, estava cheio de índio. E ele, né, o Brasil era povoado por índios, ele começou a matar esses índios e numa dessas ele captura uma índia, que eles chamam índia domesticada. E aí eu entrei na história dessa mulher, uma índia domesticada, tirada do seio da tranquilidade da vivência da tribo, colocado numa casa, roupas, mudando perfil, língua, costumes, ter uma vida com uma sexualidade diferente, cuidar de filhos, fazer comida, uma série de coisas que essa mulher teve que passar. E ela deixou uma herança. E isso chega até os Tanajuras, chega até Ana Cândida, a minha bisavó, que era a querida do meu pai, e aí chega meu pai, chega até mim. Então, eu tenho na minha ancestralidade mulheres que foram desrespeitadas. Ai, que E lindo, que gente. também Olha são. que lindo. É, e isso chegou Olha. até mim, mas eu não sabia. Eu não sabia. Então, hoje, eu me coloco a serviço desse feminino que teve esse desrespeito no passado, e também o Uhum, feminino dentro do masculino, que também é muito desrespeitado, sendo que muitas uhum, mulheres acabam, por reação, dominando homens, uhum, uhum, controlando homens como uma vingança, e esse negócio fica aí uhum. sem Que fim. lindo! Eu não sabia dessa história. Gente, não é encantador? É, esse site é muito legal. Vamos ver se eu consigo aqui, ou se o Adailton consegue. Vamos ver se eu consigo escrever o nome. Tenta você, Adailton. Eu vou escrever Family Search. Já fica essa dica para vocês entrarem nesse site para fazer a pesquisa genealógica, gente. É um divisor de Isso aí. águas. Sim. Ah E a lá, olha gente a dica descobre. maravilhosa já para vocês. Pronto, É isso. ok. Então, agora vamos lá. Aí você tá lá, ok, de repente chegou as constelações. Como é que foi isso? Então, nesse momento que chega as constelações, a minha vida estava muito estável. Eu tinha um sucesso internacional, eu já tinha dado palestra em 12 países, em 4 línguas. Então, eu falava o francês, o inglês, o espanhol e o português. Então, assim, sendo convidado para. Eu dei palestra na Austrália, nos Estados Unidos, Inglaterra, na França, em vários lugares do mundo, Costa Rica, Peru. E aí eu participei de uma constelação e aquilo, eu fui atropelado mesmo. Aquilo me deu um curto-circuito, porque mudou todo o referencial que eu tinha na vida. Você participou aqui em Campinas? Não, foi lá em. Foi aqui em Campinas. Foi um médico que veio de outra cidade fazer essa constelação aqui em Campinas. Nessa constelação eu vi algo muito, muito chocante, que foi o amor do meu pai, porque olha só a ousadia do seu amigo aqui. Sentei do lado do constelador e falou: qual é a sua questão? Eu falei assim: eu quero saber o que é o amor. Nossa. Só isso. Aham. Aí ele falou sabiamente: coloca você, seu pai e sua mãe. Então eu coloquei representante para mim, representante para minha mãe, representante para meu pai. E o que eu pude ver, a cena que eu lembro é meu pai parado olhando para mim, assim, olhando para o meu representante. E o meu representante meio aturdido, olhando para minha mãe, que andava para lá, andava e andando assim. Eu falei, e naquele momento a representante da minha mãe não conseguia me ver. Quem me via era meu pai. E aquilo me chocou, porque na minha experiência, quando eu nasci, meu pai comprou um caminhão, foi o segundo caminhão dele. E ele estava com o caminhão carregado, e eu não nascia. Aliás, eu nasci, ele é do dia 20, eu sou do dia 24, quase que eu nasço no dia dele. E ele teve que sair de viagem, um dia antes de eu nascer. Então, quando eu nasci, meu pai não estava
na cidade, e ele foi voltar um mês depois. Eu escutei essa história a vida toda, olha, seu pai te conheceu quando você tinha um mês, blá, 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 não sei o quê. Aí, o que uma criança pensa? Cuidado com o que a gente fala para a criança. A lógica do adulto é a criança não tem intelectualidade para suportar determinadas informações. E a minha conclusão foi, meu pai não me ama. Porque se ele tivesse me amado, se ele gostasse de mim, ele esperava. E eu carreguei isso a vida inteira, E tem um né? parentezinhos aí que também a gente sabe que a imagem do pai chega pela mãe, né? Então a mãe também deve ter sentido a falta do pai ali do lado, né? E isso também foi passado. Então a imagem que você recebeu da sua mãe, do seu pai, que a gente sabe que depois a gente tem que reconstruir, né? A imagem do pai. Exato. E também a imagem que ela tinha da mãe e do pai, porque a mãe morreu quando ela tinha 3 anos e o pai quando tinha 12. Então, ela projetou tudo isso em cima do meu pai. Amor interrompido também. Amor interrompido. E é disso que eu Então, ó a venho. Então, pergunta dele, o que é o amor? Gente, que incrível, né? e O aí eu amor foi vi o amor interrompido. do pai. Aí eu vi o amor do pai. Puta que pariu. Ah, não pode falar nome todo, né? Mas. E, Ah, muito bom, Adailton, que lindo. Nossa, fiquei até emocionada. Gente, que coisa e aí linda. Olha, começou uma. E olha aí, a pergunta profunda, né? O que é o amor? E você vem dessa história de amores interrompidos, né? É, sua mãe, depois seu pai não estava, e aí você fica com essa questão e provavelmente foi um assunto na tua vida, né? O foi um que é essa assunto. conexão? O que é esse amor? Exato. E depois, porque que a gente condiciona o amor em a pessoa ser aquilo que a gente quer? Então, assim, eu vou amar o meu pai se ele for um pai legal, se ele me abraçar, se ele me der tudo, se ele me contrariar, se ele não me bater, se ele. Meu pai não fez nada disso. Meu pai nunca me abraçou, nunca. Assim, não me lembro meu pai ter jogado uma bola comigo, brincado. Meu pai era um cara austero, entendeu? Firme, Uhum. né? E eu fui criado na palmatória também, quando palmatória na mão. Era uma Nossa, régua de jacarandá. Então, assim, a uau. educação que ele me passou foi a educação que ele recebeu muito Sim. melhorada, né? Então, Uhum. assim, aí onde está o amor nisso tudo? O amor está lá nos primórdios, está no momento zero da existência. É algo que eu defendo que, assim, sem amor não existe fecundação. Uhum. E fecundação é fruto do amor, porque é o amor que faz o óvulo se abrir para entrar dentro do espermatozoide. Se não existe essa energia de amor, o óvulo não se abre. Tanto assim que você vê casais que ficam aí 15 anos tentando engravidar, não engravidam. É o amor, tem alguma coisa lá. E aí, Cris, com esse resgate de amor, eu me aproximei do meu pai. Que Foi lindo. isso. E foi isso. E eu. Gente, é o médico do amor esse Adailton, olha isso. É, ontem na aula do aprofundamento, eu estava falando para eles, né, que a vida é passada nesse momento de concepção e por mais que esse homem, meu pai era um sem vergonha, um vigarista, se encontrou, transou com a minha mãe, era casado, era não sei o quê, né? Mas assim, a gente vai precisar cultivar a sementinha, nem que tenha sido por um minuto de amor dentro do nosso coração, porque é isso que vai nos dar a força, né, da vida. E olha aqui É agora, isso. hoje de manhã, ele falando isso. Que lindo, né? Que lindo. E E aí, olha, Cris, você quando a e a gente Índia, resgata né? esse Tô amor. pensando na Índia lá atrás, porque também é um Aham. amor interrompido com o clã, com a cultura, com tudo. Então veja a história, né? Que ele começou a contar lá atrás dessa separação. Depois a mãe morre, né? Sua avó, seu avô morre cedo. Depois o parto, aí você também trabalhou com parto muito tempo, e aí no um mês, né, o pai não estava lá e a mãe com as dores da separação dela, mais a dor do marido não tá, e ele fica com esse assunto na vida, né? O que que é o amor? Um pai também, um pai que não fazia conexão. Que lindo, hein? Mas muito amoroso. Eu Mas não muito conhecia o amoroso. amor do meu pai. Eu não conhecia.
e sempre esteve ali na minha frente. Era a minha, é aí que está no ponto, nós vamos juntar agora com saúde. Eu vim Tá. aqui no caminho para cá e o nosso foco é saúde. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Sim. Então, o que importa para a gente é a verdade. Por quê? Eu pergunto. Agora eu vou perguntar para você. A tua mente enxerga a verdade? Não. Não. Não, eu não enxerguei a verdade do meu pai durante 50 anos. Muito Eu não pelo enxerguei. contrário, ela só me atrapalha. Claro, porque ela constrói crenças. Veja Aham. onde veja a constituição do ser humano. Então nós temos a mente, mas nós temos a Uhum. alma que conecta com as Uhum. emoções. E a minha alma? A minha alma conecta com a verdade? A alma, sim. A Bom. alma sim. A alma Uhum. conecta com um lugar que não tem espaço, não tem espaço, tempo, tem nada. Ela vê, ela sente tudo. Uma criança, ela Uhum. pode ter um dia de vida, o pai e a mãe brigando lá na cozinha, embaixo, ela lá em cima dormindo, ela está sentindo. Porque ela Uhum. conecta com aquilo que é a emoção do campo. Então, Uhum. desde pequeno, eu conectei com esse amor. E aí tem outro detalhe. Uma vez eu fiz uma constelação do meu parto, que, aliás, Lindo. é lindo. Aliás, é algo que eu vou fazer num workshop em setembro, chamado Uhum. Fluidez. Eu vou trabalhar constelações do parto, porque isso marcou a minha vida. Na Uhum. constelação do meu parto, que não foi Uhum. nada da minha mente, tinha a minha a representante da minha mãe, tinha a minha representante que nasceu, tinha a representante do meu pai e de uma quarta pessoa. Quando acabou de nascer, quem foi me segurar ali foi o representante do meu pai. E eu olhei, né? Minha representante olhou, e depois a minha representante veio falar assim: quando eu olhei nos olhos do seu pai, veio assim a nítida sensação: esse é o grande amor da minha vida. E Que eu fiquei lindo. separado disso pelas Uhum. minhas crenças. A minha alma queria isso. E aqui que entra a constelação. Olha, duas experiências. Uma me mostrando um tempo e outra, Uhum. 8 anos depois, me mostrando o grande amor que estava ali à minha disposição. É como tivesse você tivesse num deserto, um oásis com água e a gente não bebe por causa das crenças. E aí surgem Que as lindo, doenças. gente. Isso, Jesus. E você consegue perceber quais foram as consequências desse amor que você não tomava do seu pai, não se conectava? E o que que foi mudando na sua vida a partir do momento que você percebeu que, na verdade, estava ali disponível para você? Linda e inteligente pergunta. Sim, o que que acontecia até ali que eu não vivia? Eu sobrevivia e pensava que vivia. Quando você sobrevive, o que que você constrói? Um ego forte. E quando você constrói um ego, você desenvolve uma qualidade chamada arrogância. O que que é arrogância? Uma Eu me qualidade é arro... ótima. É uma qualidade, para o mundo é Qualidade do ego, né? qualidade. É uma qualidade para o mundo. Uma pessoa arrogante, não sei o quê, é valente, eu faço, eu vou fazer isso, porque não sei o que, quando eu eleito, eu vou fazer isso. Isso é arrogância, né? Então, assim, eu me arrogo determinados poderes, qualidades que eu não tenho e Ah. acredito nelas e saio do quê? Da E realidade. E aí, só uma pausinha, porque você disse muito interessante, né? Porque a gente vê aqui o tempo todo nas constelações que o pai é que leva para o mundo, o pai está muito conectado com a profissão, com o trabalho. E o Adailton estava falando que antes das constelações ele era muito bem sucedido, que ele, né, já inclusive era um palestrante internacional e tudo. Que é uma pergunta recorrente que as pessoas fazem. Então, quem não tomou o pai, né? Tá sempre ruim na profissão? E olha só o que Não. está trazendo. Não. No entanto, a forma, e aí agora que você está detalhando para a gente, a forma como ele ia para a profissão e ele ia para o mundo, é que ele vai contar para a gente como era, e aí ele está dizendo era nessa arrogância, né? E o que, que foi mudando, né? Então, na relação com esse ir para o mundo e para a profissão, à medida que você, homem, que é tão importante voltar para o pai, né? E voltar para esse movimento, homens com homens, né? O que que foi mudando? Então vamos lá que tá, nossa, tá muito lindo.
O pai é o princípio da realidade. Uhum. A energia da mãe te tira da vida. Ela te leva para esse lugar aí, para você se tornar aquilo que ela quer que você se torne. Para você se tornar a filha que vai preencher o vazio dela. Para você se tornar... Ontem eu atendi uma paciente, ela disse assim, minha mãe queria que eu fosse homem. E ela escolhe uma peça masculina para representar ela. E ela é toda masculinoide ali. Não é ela. A alma dela não veio no mundo para ser isso. Mas ela se torna, sai da realidade para agradar a mãe. O pai é Desejo o da mãe, né? princípio. O desejo, Uhum. a intenção. O pai é esse princípio da realidade. Então, veja, quando eu alcancei esse sucesso não preenchia a minha alma. Ai, gente, olha que fantástico. Eu alcanço o sucesso. Não significa que eu não alcance necessariamente, mas ele é um sucesso que não preenche, né? É fácil a gente ver isso. Veja, por exemplo, Michael Hum, Jackson e tantos outros, Amy hum, Winehouse e tanto Nirvana e tantos outros, né, que alcançaram o uhum, sucesso, mas se desconectaram do pai, da mãe, da família e morrem uhum, sem pais, uhum, com grande uhum, sucesso financeiro e tudo mais. Então, é muito fácil a gente ver pessoas com sucesso desconectadas da uhum. vida. Então, eu tinha esse sucesso e vivia, inclusive, dentro de uma realidade onde eu fazia o que eu mais queria, que era ser salvador. Ah, Triângulo de Capperman. Adailton, mais um ponto importante é que isso eu conheço, mas muito, 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 muito pouco da sua biografia. Quando nós temos também alguma questão com o pai é o princípio da realidade, é aquilo que nos conecta, né, com a realidade. E a mãe é o mundo lá idealizado, né? Então, muitas vezes a gente tem questões com as autoridades e muitas vezes autoridades religiosas. Eu tive essa vivência e eu acho que você também teve. Eu E tive uma aí experiência. a gente vai buscar pai em Deus, mas muitas vezes deuses que são institucionalizados e que acabam tendo uma cara do nosso pai. Então, como que era como que era isso para você? Tudo bem você falar disso? Claro, Uhum, a minha biografia, ela, ela tem se passado muito parecido com o Hélio, inclusive no número de anos. Eu fiquei 20 anos numa instituição religiosa. e agora ele vai nos contar, né? Tá nesse momento em que ele vai falar sobre a relação também com a autoridade religiosa, que muitas vezes a gente vai para esse lugar, né? Eu também fui, para tentar resgatar a nossa relação com o pai. Vamos lá. Vamos lá, é interessante isso, né? Você está falando agora, você vê o Hammer da, da nova medicina germânica também, ele fez teologia, ele era um teólogo. O Jung, o pai dele era evangélico. Então, a minha vivência foi dentro de uma igreja evangélica. E onde eu estudei muito a Bíblia e eu pude servir, eu ensinava, aquilo entrou em mim, mas buscando Isso. o Pai, tá? E, e nisso eu exercia também o meu Salvador. Eu salvava muita gente. Era Só que eu não me salvava, né? Isso. Eu não tinha essa conexão com a verdade. Eu estava nesse outro plano fora da realidade, pensando que aquilo que eu achava era real. E aqui que entram as doenças. As doenças, alguém escreve isso, por favor. A doença tem uma função de trazer você de volta para você mesmo. A doença é aquilo que me traz de volta para a realidade aos poucos. E Mensageiro uma da divino, né? Como Hellinger diz, a doenças doença, mensageiro divino. que traz você de volta para você mesmo, com Uhum, sofrimento, com dor, porque nós estávamos longe da nossa essência. Eu, uhum. longe da minha essência, fiz um monte de coisa. Tive um momento de depressão, tive uma falência de um negócio, tinha uma associação com pessoas que acabaram me roubando, perdi muito dinheiro, perdi a paz, perdi a tranquilidade. No meio daquele tudo, eu me aproximo do meu pai.
A E aí, doença que quando eu... você desenvolveu, então, foi a depressão. Sim, naquele momento, Depressão, sim. naquele Naquele momento. momento, sim. Mas ela se manifesta em 2013, quando eu voltei da Alemanha, a primeira vez que eu fui com o Hellinger, eu volto da Alemanha, faço um check-up por conta própria, peço pela primeira vez na vida um PSA, que é aquele exame que avalia câncer de Nossa. próstata, que é normal até 3, o meu estava 14. Não sabia disso também. Olha. E aí, como um bom médico, minha primeira hipótese é o laboratório está errado. O reagente estava fora do período de validez. Vou repetir o exame 30 dias depois, 16. Então, ali eu estava colhendo o comecinho de um câncer de próstata que ia acabar com a minha vida, porque minha vida não estava, eu não estava Ó. com aquela vida. E aí, quando a gente se afasta da nossa essência, a doença vem para nos trazer de volta. E naquele momento eu tomei consciência, não, eu vou lidar com isso, eu vou superar isso. E foi todo o processo. Aí eu comecei a ser constelador, eu comecei a constelar, né? E Hum, porque aí tem um outro detalhe. A constelação me chamou. hum, Isso foi nítido, foi claro quando eu estou lá na Alemanha hum. e depois de uma semana levantando a mão, tentando que o Helling me chamasse, no sábado, quando eu desisto de tudo, vou lá na última fileira e falo também, se ele quiser me chamar, ele vai me chamar na última fileira. Também não quero mais. E se quiser, porque eu ficava lá na frente, eu A ficava criança tomando e e o chamava pai, olha mais. lá, é a criança e o pai. Ah, se meu pai Aí, quiser agora, ele que vem até aí aqui. o cara vai e me chama na última fileira, e Chamou! ali me Você chamou, vê que cara. o E pai ali tá eu, sempre ali te olhando, né? e ali assim, é esse negócio aqui, quer fazer parte disso aqui? Esse é um Uhum. movimento de autoconhecimento, isso aqui é um movimento de verdade para a alma. Isso aqui é um movimento, um lugar aonde quem está nesse serviço, a serviço da vida, porque você já está a serviço da vida, você vai ampliar um pouquinho mais, começar a trazer possibilidades para as pessoas curarem o sofrimento da alma deles. E a partir Hum. disso, me coloco a serviço da vida, a serviço desse projeto, cuidando primeiro de mim. Uau, que lindo! E você então seguiu curando, né? Então esse sintoma que apareceu, a depressão, esse sintoma que apareceu no seu corpo, você segue curando através da reconexão com o seu pai, cada vez Sim, mais. cada vez mais no protocolo, vamos Uhum. falar do protocolo de saúde, meus alunos que estão assistindo aí já sabem, são 4 tópicos. Olha a dica, gente, dica boa. Primeiro, para você, a saúde você mantém antes de perder. É que nem segurança da casa, você não espera o ladrão entrar para prevenir. Você Uhum. mantém. Mantém antes de perder, fantástico. Mantém a saúde antes de perdê-la. A gente não começa a cuidar da saúde depois que já está tudo caindo aos pedaços, né? Não, Não, a não. gente vai mantendo. Bom. Mantendo como? Cuidando do corpo. Se o corpo está bem, a alma pode usar o corpo para os elevados fins da existência humana. Então, Uhum. acordar, primeira coisa, cuida você com a vida. Senta na cama, sorri e agradece. Primeiro ponto. A hora que acorda. Agradecer. Abrir os olhos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E sorri. Mesmo que não queira. Mesmo que o quê? Mesmo que não queira. Mesmo que não Sorri. queira. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja gente doente, gente. Obrigado, Senhor. Aí você começa a tomar a vida. Levanta. Segundo tópico. Vai para a cozinha, esquenta a água e toma água morna. Com ou sem Fantástico. limão. Começa com 1 copo, 2 copos, 3 copos. Eu só tomo 4. E às vezes 5, às vezes 6.
Em que horário? No horário das 5 às 7, que é o horário do intestino. Isso é Uhum. cronobiologia chinesa. E aí o seu intestino, depois de 4 copos de água morna, não tem outro jeito. Você não comeu nada. Ele funciona. Então você mantém o intestino, Libera. toxinas para fora, melhora a pele. Olha A aí, minha carinha mulheres. aqui, 62 anos. Tá tudo bem. Eu me cuido. Uhum. Melhora a pele, melhora o intestino, melhora a energia sexual. Por quê? Porque tonifica o rim do rim. Melhora tudo. Melhora tudo. É o grande segredo tomar água de manhã e água morna, né, gente? Porque Água já morna. gelada não pode. Ainda mais Água agora com esse morna. friozinho. Água morna. Então, agradecer, sorrir. 2, água morna. Terceiro, honrar pai e mãe. E E como que você aí, faz isso? a minha sugestão é, se coloca de joelhos no chão, se prostra, 15 segundos agradece a mãe, 15 segundos agradece ao pai, por coisas específicas. Então, Ah, me levou. Minha mãe me deu trouxe um livrinho quando eu tinha 7 anos, me levou no hospital, me cuidou de mim, fez sopinha, lavou minha fralda, me levou para a escola, coisas específicas. Papai brincou comigo, fez isso, fez aquilo, me carregou no colo, coisas específicas. 15 segundos, 15 segundos, outro. É rapidinho, 30 segundos. Levanta. Então, terceiro ponto. Primeiro, agradecer. Segundo, água morna. Terceiro, honrar pai e mãe. E o quarto, fazer uma meditação. Meditação é essencial. Pode ser caminhando, pode ser uhum. sentado, pode ser como você quiser. Pode ser a meditação, aquela zazen, pode ser a meditação em que eu dou direcionada, pode ser a meditação, não importa. Meditação. Pode ser chá em vez de água morna? Não. O chá é muito quente. Você bebe devagar. É para você tomar assim, De um monte. copo de montão, 4 copos de vez, Uhum. né? Uhum. Perguntaram também do café aqui. Claro, depois que você tomou a água, né? Então você tomou suas águas, aí chegou 7 da manhã, você deve tomar seu café da manhã, né? Então você Isso, faz mas as práticas. Como que você aí o de jejum que a gente diz, né? Então a gente sai do isso. jejum e o que que normalmente você recomenda? Primeiro, depois disso, o que eu faço? Eu tenho uma prática de atividade física, eu faço uma caminhada. Depois dessa caminhada eu volto, eu entro no chuveiro gelado. Isso Uhum. tem pouco tempo que eu comecei isso, tem acho que 3 meses. Antes eu não gostava de água fria, tinha medo de água Uhum. gelada. Agora eu falei, eu vou Vamos ganhar disso aí. Isso não experimentar. vai. Não, não é espetar, isso não vai me vencer. Eu vou ter medo do negocinho aqui. Que é isso? Eu sou um homem, um saco de batata. Eu vou lá e entro mesmo, acabou. É, Muito bom. Você entrou na filosofia do Wim Hof. A turma que toma isso, banho gelado. Tem um monte isso. agora. Já tá na Eu assisti, moda esse negócio. O povo entra é, até na banheira com gelo e fica lá. isso. Inclusive, eu assisti ontem a partida de tênis do Nadal contra o. Como é que chama? Lá tá em Roland Garros. O Nolan. Meu marido que sabe, eu não sei os nomes do povo. Mas ele Ah, assistiu também. então, e o Metovic, como é que chama lá? Ah, Ah, tudo ele, bem. Mulherada não ele, conhece. ele fez, tem uma entrevista dele, né, no YouTube com o Wim Hof. E ele faz também o banho gelado. Então, o cara joga um tênis, ele é pequenininho, magrelinho, mas ele aguentou, ele tem uma força incrível. Então, assim, e aí eu tomo esse banho, depois do banho gelado, vem água quente, aí eu tomo um banho. Djokovic, obrigado, Oli. Então, o Djokovic, ele Djokovic. também, o Ah lá, a Djokovic Milena também, sabe o nome. Uhum. o Djoko, ele tem essa coisa de alimentação. O Djoko, para mim, é um exemplo de um esportista, um cara que trabalha muito a parte emocional. E Uhum. aí é isso. E depois, como meu de jejum é chá, às vezes café Ah, puro, às às vezes vezes café puro. também, tá? Tá. Eu como fruta, um mamão, uma manga ou uma banana amassada com aveia, granola, 2 Uhum. ovos quentes e Uhum. uma panqueca que eu faço para Alice, uma panqueca sem trigo.
que a Alice é a nossa filha de 7 anos, 6 anos, vai fazer 7 esse mês. E aí, panqueca. Às vezes eu tomo um pouco de leite de vaca, põe um pouquinho em cima do café. Às vezes, Uhum. maioria das vezes não. Ótimo, gente, tá vendo? Não tem problema tomar café. O café, inclusive, tem um monte de coisas legais. Agora, a gente tem que aprender a tomar sem açúcar e a gente também tem que aprender, isso tem que ser um hábito, que é tomar água de manhã, quanto mais melhor. E de preferência morna, né? Eu aprendi isso com os indianos, porque eles tomam água quente. Não só de manhã, eles tomam água quente o dia inteiro. É Os estranho no chineses começo, também. né? Os chineses Oi? também. Os chineses também. Você vai em Os Singapura, em chineses qualquer lugar da também. China, esses bebedouros públicos só sai água quente. Água quente. Então, é muito legal, né? Porque a gente é um hábito. Depois que você, eu sempre tomo também água quentinha. Eu pego, esquento, ponho metade quente, a metade ou metade do filtro, aí fica morninha. E mando ver na água logo cedinho antes da meditação. E, gente, quando a gente não faz, a gente começa a ficar com sede quando a gente não faz. É interessante, porque o corpo vai acostumando, né? Então, é incrível. Durante o dia, eu preciso me policiar mais, porque muitas vezes eu esqueço de tomar água, mas aí eu falo, ai, pelo menos eu garanti aquele monte de água de manhã, É um né? litro Porque de no manhã. dia, durante o dia a Aham. gente às vezes é uma correria, então pelo menos de manhã a gente tem que ir na água, né, Adailton? É isso. Começar com água e vai continuar tomando durante o dia. Eu tenho aqui no consultório, tem ali, eu ponho na minha frente, para ir lembrando. Agora, Cris, para a gente caminhar para a nossa finalização, né? Eu acho que é importante quando a gente fala de saúde, a gente lembrar então, a relação da saúde com a constelação. A Tá, constelação é um portal aberto para a realidade que meus olhos não veem, mas que a minha alma já percebe. Tanto perfeito. percebe que ela cria no campo morfogenético e atrai aquilo que ela já tem. Eu não, a, na constelação não acontece aquilo que não está dentro de mim. Só acontece aquilo que está dentro de mim, mas que a minha mente, Gente, que a minha consciência não ainda vê. não alcançou. E Uhum. quando alcança, acontece uma expansão da minha consciência e a expansão da consciência vai expandir em mim o amor. Porque se não expandir em mim o amor, não adiantou nada. Uma pessoa, às vezes, outro dia fala, queria entender por que eu tenho um câncer de tireoide. Eu não vou te explicar. Porque se você entender... o que é problema de tireoide? Eu não vou falar. Porque se você Uhum. falar, você vai ter uma experiência intelectual. E você já teve Uhum. dezenas de experiências intelectuais e isso não te adiantou nada. Uhum. Você tem que querer buscar aquilo dentro de um ambiente terapêutico, dentro Uhum. de um mood de você, de cura, de buscar e pagar um Uhum. preço. Nós temos que pagar um Uhum. preço pela cura, porque é abrir mão dessa coisa que a gente constrói fora da realidade. Voltar para a realidade não é fácil, mas é Uhum. aliviante, é leve, é gostoso. A vida Só fica adultos, melhor. né, que lidam com a realidade. Então é o preço de amadurecer, que dói, né, gente? Dói. Então, resumindo, a constelação é esse portal que se abre para a realidade. Olha que lindo, eu nunca tinha falado isso. Para a realidade que a minha alma já conhece, mas a Uhum. minha consciência ainda não, o meu consciente ainda não. E quando aquilo se torna consciente, por exemplo, no meu caso, olha, o amor do meu pai. Eu não conheço meu pai. Eu preciso conhecer meu Uhum. pai. Quem é meu pai? Eu olhava para o meu pai pelo olhar da minha mãe. Não, vou conhecer meu pai pelo meu olhar. Quero ver. Que lindo. Eu comecei a ver a força desse homem, criativo, não sei o quê, que amor. Olha que jeito. Ai, aí me deu força, aterriza. E é um movimento constante, né, Adailton? A gente lê na biografia do Hellinger que aos 92 anos, né? Ele ainda tá lá tomando a mãe dele, né? E ele fala: olha,
eu para Sophie, né? Nossa, eu ainda eu tô com aquela sensaçãozinha, né, de que minha mãe é, ainda não completei esse movimento, né, de sentir que minha mãe realmente me amava, né? E aí ele No faz caso dele, relação. baseado em um fato real. Qual que era o fato Sim. real? Que quando ele saiu da cidade onde eles nasceram e mudaram para Colônia, ela levou o irmão mais velho e a irmã mais nova e E a ele ficou para irmã, trás. Então a amor cabeça da interrompido, criança né? que não, a cabeça da criança que não tem aquela maturidade intelectual que eu disse, minha mãe não gosta de mim, ela gosta mais do meu irmão. Isso. E isso fica vira uma É. crença, se Uhum. torna inconsciente. Uhum. Se torna inconsciente, porque virou crença. E a partir daí ela vai virar doença. Ou de alma, ou de emoções, Uhum. ou de corpo um dia. A menos que eu destrave, eu tampe, eu destampe a caixa preta Uhum. Uhum. e olhe para ver essa verdade e trazer isso para fora. Sim. E muitas vezes esse movimento é lento, né? E a gente tem que ter paciência, porque a gente vai trazendo, abrindo, abrindo, abrindo e tomando, né? Como você disse, não é à toa que você tem esse ritual de todos os dias, né? Amor próprio. Fazer esse movimento com os pais. É. Que Eu fiz lindo! essa pergunta uma vez para o Hellinger, que é Qual? assim: a partir do momento que você entra em contato com algo e você se torna consciente, quanto tempo leva para aquilo virar uma realidade na sua própria vida? No meu caso, entrei em contato com o amor do meu pai. Quanto tempo isso demora para isso ficar? Você está numa profissão errada, você tá infeliz. Quanto tempo a partir do momento da consciência? Ele me respondeu, de 2 anos e meio a 7. Interessante, né? Ele ter dado essa resposta assim tão, com um tempo tão determinado, né? Vai depender da lição de casa de cada um Olha, e da gente, coragem. Mas não é muito numa semana, interessante. no mês. Não é num curso Uhum. de final de Não é semana que numa você vai se constelação. tornar constelador. Você não vai Uhum. se tornar constelador num curso de final de semana. Não vai. Gra- Não é bom a gente falar isso, né? Trazer essa consciência para as pessoas, né? Que realmente é trabalho, né, gente? Trabalho É interno. um, é um trabalho de alma. Então, contou essa história linda, né, para nós, que é mais do que tudo, né? Contar o percurso dele, que primeira vez que ele conta isso aqui numa live para mim, pelo menos. Então, foi muito lindo. Agora, sim, vamos um pouquinho nas doenças, né? No seu consultório, então agora você trabalha também com as constelações, né? O que que você tem visto como sendo o mais comum? Você atende na maior parte mulheres, né? Então, o que que você tem visto como uma doença ou sintomas mais comuns que têm chegado para você e que a constelação tem contribuído demais. Que você fala assim, ai, que bom, né? Que bom que a constelação está aqui para eu poder, para que a gente também tem médicos aqui, né? Pessoas que trabalham na área da saúde. Então, como a constelação tem sido para você um grande recurso para você contribuir com os sintomas que mais têm aparecido aí para você. A percepção do sintoma e a leitura do sintoma, eu usava ferramentas da medicina chinesa, da leitura corporal, da psicossomática, de tudo aquilo que eu fui acumulando na minha vida. Mas estava incompleto. Faltava Hum, algo. Então, o que ampliou e trouxe por uma visão científica comprovada da leitura dos sintomas foi a abordagem das 5 leis biológicas, também da medicina conhecida como xamânica. nova medicina germânica. Porque o Hammer, ele juntou o sintoma, por exemplo, hemorragia uterina, a Uhum, área do cérebro ou câncer de colo de útero, a área do cérebro que é ativada com o órgão. Eu tenho sintoma,
o órgão envolvido, a área do cérebro comprovada por tomografia e a emoção. Então, a junção do psiquismo com o cérebro, com o órgão. E a nova medicina germânica faz isso. É lindo. E aí, esse entendimento hoje me faz ter um olhar para as doenças. Então, o que eu tenho visto? Pessoas com problemas de tireoide. É bem Muito recorrente. comum, vários cânceres de tireoide, inclusive tratados, pessoas que tinham cirurgias marcadas, de eu chegar e falar, olha, me dá um mês, espera um pouquinho, tá? Vamos trabalhar um pouquinho algumas coisas. Depois você decide, nesse mês não vai ter nenhum problema, fica tranquilo. E aí a gente começa a trabalhar. Me dá mais um mês. Chega lá, cadê a alteração? Né? Em alguns casos, ela desaparece. Porque a alteração da tireoide é não conseguir pegar a parte que te cabe, aquilo que você queria. Principalmente, é isso, o amor interrompido tem a ver com Uhum. tireoide. Tá? Ah, Okay? O segundo ponto, que é o útero, que são as hemorragias. Então, hemorragia é endométrio. Endométrio é endoderma, tem os 3 tecidos. uhum. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, mas tem um músculo uterino, tá? Que também é endo, que já é meso. E aí você começa a ter alterações. Os miomas, Uhum. dentro de cada mioma tem um núcleo de emoção envolvida. Tem uma Uhum. emoção não resolvida, não assumida, não integrada. Endometriose é uma epidemia, tem havido muitos casos, que Uhum. lá na profundidade, olha que eu vou falar sobre endometriose. O que eu descobri? Uhum. É a doença da mulher que ama demais. Hum. Que lindo! Que tem aquele livro maravilhoso, Mulheres que Amam Demais. Tem até o CODA, né? Que é um grupo de mulheres que amam demais. Fantástico. Olha E só, a a relação com endometriose a é endometriose. essa Fantástico. doença, que começa lá na infância. E aí, Uhum. então, o que eu tenho feito? Então, eu tenho trazido as pessoas e falo assim, olha, você cuida de tudo. Mas quem é você? A gente pensa que a gente é aquilo que a gente olha no espelho. Eu não sou isso aqui. Isso aqui daqui a uns anos vai embora. Mas eu continuo. Então eu tenho que cuidar daquilo que é o mais importante. O corpo é importante, sim, para eu poder fazer as minhas funções. Mas com aquilo que é eu de verdade, com a minha essência, com aquilo que nunca vai desaparecer e vai continuar. E É aí, aí que com nós a temos que cuidar. tireoide, você falou da tireoide, né? Que é aquilo que faltou eu pegar para completar aqui, sei lá, a construção da minha identidade, por exemplo, né? É, ou a endometriose, as mulheres que amam demais, aqui, gente, é no sentido negativo, tá? De que, assim, não é bom. É o É, amor passa infantil. do ponto, é o amor Amo demais infantil. o amor infantil. Isso. E aí agora você falou, puxa, as 5 leis biológicas me ajudam a fazer essa leitura. E aí onde entra então as constelações? Então, as constelações entram para entrar em contato com o conflito básico. Então, assim, ok. Ah, Então, ok. Agora então eu fechou. não consegui Uhum. pegar. Então, quando que é isso? Como que você vai. Por exemplo, olha, eu dei um curso sobre saúde aí esse final de semana. O Luciano me convidou para dar um módulo lá de saúde dele. E, no determinado momento, eu falei, faça suas perguntas. Aí uma aluna falou, eu tenho galactorreia. Gente, o que que é isso? Galactorreia. Gala é leite, né? Leite via láctea, né? Galactorreia e o peito, a mama dela solta leite, naturalmente. Então ela tem um aumento de Hum, prolactina. Aí você pode hum, entrar desavisadamente. Atenção, hum, aqui é a perspicácia do constelador. Essa mulher está querendo ser mãe, ela está produzindo. Então, faz uma leitura meio superficial da coisa. E aí que eu uhum, fiz, tá bom, vamos entrar um pouquinho
Vamos aprofundar nisso. E a gente montou um exercício ali da constelação dela, com o sintoma e ela. Hum. Ela veio como representante dela mesma, ela deitou no chão na posição fetal, diante Do sintoma. do sintoma. Na hora me veio a leitura, eu falei, você nasceu, queria ser abraçada pela sua mãe e não foi. Ela foi isso mesmo. Minha mãe não me abraçou, não conseguiu ter leite. Então aí a gente entrou no amor interrompido no momento zero da chegada ao mundo. Por isso que eu digo que a constelação do parto é importante. E quando ela veio ali, ela pôde ressignificar. O que eu fiz naquele momento? Eu chamei várias mães que estavam presentes, fiz um bolão em cima dela, de amor de mãe, ali injeção na veia, amor de mãe. Quando deu uns 2, 3 minutos, ela chorando, eu falei, abre os olhos, não pode chorar de olho fechado, abre os olhos. E quando ela saiu, ela sentou, eu falei, o que você quer fazer? Eu falei, quero ficar em pé, então fique. E agora como é que é olhar para esse sintoma? Aí fala assim, diga para esse sintoma, tudo foi como foi. E pronto. E a partir dessa ausência e dessa falta, você pode pegar a sua força. Uhum. A sua força não vem porque você vai receber tudo que você não recebeu. Exatamente. Vem de você aceitar que foi como foi e nessa falta você agora preenche e pega o que é Uhum. possível. Eu costumo dizer o Uhum. seguinte, eu queria que minha mãe me desse 100. 100 Uhum. qualquer coisa, $100, 100 milhões, 100 unidades de amor. De amor. Ela tinha 35. Uhum. Aí, já que ela tem 35, você não pega nada? Não, pega os Uhum. 35 dela e transforma em Uhum. 100. Exatamente. A Estica, doença né? me... É, Estica o que teve. e transformar o menos em mais. Essa é a nossa função, essa é a sua função, Uhum. é a minha função. Pegar o tanto de amor que meu pai tinha, o tanto de amor que minha mãe tinha possíveis para me dar, desde o momento da concepção, na gravidez, no nascimento, na minha infância, até os 15 anos. A partir daí, eu sou adulto. E aí eu sou Uhum. responsável. E o que Uhum. eu faço com a minha vida é só responsabilidade minha. Eu deixo de receber, metabolizo e depois dos 40, 50 anos eu começo a devolver para o mundo aquilo que eu recebi. Perfeito. E assim vai com a endometriose, com a tireoide, você põe lá. E aí também, né, acontece muitas vezes de que para cada mulher acaba indo para um caminho, não é? Uma história Exatamente. como Com essa as que você acabou de singularidades, contar. algumas se casaram, outras não. Umas tiveram filho, outras não. Outras estão casadas ainda, outras estão separadas. Cada história que trouxe ela para trazer ela de volta para a essência dela. Esse é o nosso ponto, voltarmos a olhar para a nossa própria essência. Uhum. Gente, eu acho que a frase que fica dessa live, né, que o Adailton trouxe, é, eu acho que a gente mais para frente vai marcar uma outra live para que a gente possa então focar, que tem um monte de gente perguntando e pólipos e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Então talvez numa próxima live a gente possa então focar mais mesmo nos sintomas, né? É, mas a frase que fica do Adailton, né, é que é isso, né? Então a gente não está em contato com a realidade, a gente não sabe nada sobre a realidade, né? E a nossa mente não conhece a realidade. Nós somos completamente, né, influenciados e afetados pelos óculos das imagens que a gente introjetou, criou, concluiu, né? Então, o que que a constelação faz? Ela nos ajuda a ver a realidade que nós não damos conta de ver. Que parte nossa não vê? A mente, não é? Então, e a doença, que ele também disse, então, e a doença é um mensageiro, é um sinal para te ajudar a enxergar essa realidade, né? Então, ela é um mensageiro para te levar a atravessar esse lugar que muitas vezes é tão difícil para a gente sozinhos, né? Então, é isso, maravilhosa a sua contribuição, a live. Eu quero agradecer Beleza. profundamente, né? É,
a sua presença, a contribuição e quero aproveitar e lembrar a todos que amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar de trauma transgeracional com o André Monteiro. Não percam também que vai ser maravilhosa. Então, gratidão por você estar aqui e iniciar com a gente essa temporada de lives. Então, gratidão por todos vocês estarem aqui tomando um café com a gente. Adailton, querido, grande beijo e a gente se vê em breve. Tchau, bom dia. Obrigada.